Droga. Vamos lá, né, Caio? Uhum. Eu não matei Jesus, mas sei que ao nascer nesse mundo já estava implícito essa situação de morte no qual sou obrigado a viver e existir com essa culpa que me leva para a vida de Jesus, que me salva dessa situação. Ele não matou Jesus? Não. Não? Você não porque ele pensa com categorias históricas. Há 2000 anos atrás eu não tinha nascido. Ele não pensa com aquelas categorias espirituais de que Jesus teria que ter morrido na história em algum lugar no tempo e espaço, né? Em algum lugar, mas em qualquer lugar do tempo e espaço em que ele morreu por Adão, tanto quanto morreu pela última pessoa humana que venha a nascer na face da terra. Eu matei Jesus e não nasci há 2000 anos atrás. Ele deve ser uma exceção. Vamos lá? Ele não entendeu nada. Caio, é muito importante você falar isso porque as pessoas realmente não entendem. Não entendeu. Não entenderam. Ele não matou Jesus. O chat não entendeu. Ele nasceu sob circunstâncias em que ele não matou Jesus. Jesus não morreu pelos pecados dos crentes que morreram de 2000 anos para cá, é isso? Foi só para aquele pessoal daquela época? Ou ele não morreu pelos meus pecados? Eles não entenderam a nossa pregação até hoje. Como diz Isaías, Senhor, quem creu na nossa pregação? Isaías 53, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo numa terra seca como um renovo, sem aparência e sem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Certamente ele tomou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisaduras nós fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro mudo foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. O indivíduo que diz que confessa que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que vê uma descrição dessa, feita por Isaías, relacionada a ele, e diz: eu não matei Jesus e sou cristão? Não. Ele não entendeu ainda o que é ser um cristão. Todo cristão é um ser que tomou consciência de que ele matou Jesus. Jesus morreu pelos meus pecados. E o cristão é um ser que deveria tomar consciência dessa certeza. Porque Jesus morreu pelo pecado de todos os homens. Como diz João, filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, tendes advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, que sabemos, que somos cristãos, que entendemos isso, que cremos, mas ainda morreu também pelos pecados do mundo inteiro. Porque Deus amou ao mundo inteiro de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque todos nós matamos Jesus. Só assim é como começa o Gênesis. É quando o Evangelho diz haja luz e houve luz, é essa informação, é essa consciência. É só assim que começa o mundo de Deus em nós, como começou com meu pai, em dezembro de 66, quando ele leu Mateus, Marcos, Lucas, João, sem ter nenhum contexto religioso instruindo, e sozinho, às 3 horas da manhã, no mesmo dia, começou a ler às 2, 3 da tarde, 2, 3 da manhã, ele estava em João 19, e olha a lucidez.
um homem culto, que conhecia aquela história inteira do ponto de vista acadêmico, que tinha estudado direito romano, que foi um indivíduo brilhante como advogado e cultíssimo na cultura universal. Conclusão simples, que ele chegou sozinho na cozinha. Eu matei Jesus. Se ajoelhou e disse: Jesus, me perdoe, eu te matei. Não foram os judeus, eles também, mas os que te mataram não foram só os que te executaram. Os que te mataram somos nós, os que existimos. Porque eles, aqueles que executaram, foram executores de uma medida, mas tu morreste não por causa da execução, tu morreste por causa da minha execução, porque eu te executo, porque eu te mato com o meu pecado, porque eu escolho a antivida e não a vida. E é porque tu te solidarizaste com a minha morte que tu morreste por mim, no tempo e espaço, mas tu já tinhas morrido pela criação antes de tu criares qualquer coisa, porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes que houvesse mundo. Eu te matei. Eu te matei. Os meus pecados te mataram. Isso meu pai concluiu. Quando a luz abriu, quando a janela abriu, quando a primeira nesga de luz do Evangelho chegou para ele, já foi assim. Para mim, quando abriu, já foi assim. Isso foi a primeira coisa que eu soube. Então, como é que vocês querem ter vida com Deus, paz com Deus, perdão de Deus, conhecimento de Deus, se o fundamento mais básico do Evangelho, a boa notícia fundamental com a qual Jesus evangeliza os pobres, não chegou ainda ao coração de vocês, foi roubada pela religião e plantado no lugar uma outra coisa que eu não sei o que é, mas é um híbrido, ou pelo menos é uma convicção plástica de uma artificialidade doutrinária. O que é? O que é? O que é que ele tem no coração? Ele só sabe que não matou Jesus. Não, ele continua assim: sei que ao nascer neste mundo já estava implícito essa situação de morte no qual sou obrigado a viver e existir com essa culpa que me leva para a vida de Jesus, que me salva dessa situação agora, não de morte. Ele acha que a morte aconteceu do nada e por causa dessa morte, essa morte o induz a ir até Jesus para Jesus o perdoar do pecado dele, mas ele não teve nada com a morte. Ele já é uma vítima da morte. Não entendeu ainda o Evangelho. Não entendeu. Se ele ficar aqui, ele vai acabar entendendo. Mas eu não vou tentar explicar num pacotinho de 4 leis espirituais nas quais eu não creio. Isso tem que ser iluminação do Espírito. Se ele está ouvindo há tanto tempo e não entendeu, quem sou eu? Só o Espírito Santo que esclareceu. Com certeza. O que mais? Fechou.